Vamos lá, eu acho que já está assim. Vamos lá, vamos conferir? Vamos lá. Bom, gente, então, vamos dar Tá, início, né? Tá lá? isso. Dar início à tarefa de hoje, né? Acho que já está assim, né? Então, boa noite a todos. Com muita alegria, e mais uma vez aqui nós estamos para mais um banquete de vida espiritual essa noite. E hoje, um convidado muito especial para todos nós, companheiro da nossa Agenda Espírita Brasil, o nosso Leonardo Arruda. Ele será encarregado de nos trazer a mensagem da noite. Que, aliás, é um tema extraordinário, né? A cortina do erro. Então, Leonardo, alegria tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Que essa seja a primeira de uma série de outras oportunidades que nós vamos ter de ouvi-lo, aprender com você. E que você, mais uma vez, esteja em casa. Tá? Boa noite. Obrigado, Francisco. Obrigado, Maria Lúcia. Obrigado ao Agenda, né, pela oportunidade, pelo carinho que a gente sente de todos que trabalham no Agenda, né? É uma delícia fazer parte desse grupo. E estamos aprendendo junto, né? Todos nós aprendendo junto. Esse é o mais importante. Obrigado pelo convite. Então, Maria Lúcia, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Estamos muito contentes de ter o nosso querido Leonardo transmitindo as reflexões dele. E todos nós vamos lucrar muito, com certeza vai ser muito bom. Muito bem. Então, a gente vai dar início, eu vou ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, logo depois eu vou passar a palavra para a Maria Lúcia, fazer a prece inicial, e em seguida o Leonardo assume, certo? Então vamos começar. A página é do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a lição de hoje é o capítulo 90, intitulado Ensejo ao Bem. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 50. E Emmanuel vai traduzir para a gente assim. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade, amor junto dos homens. Certificar assim o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentar amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto ensejo ao bem até ao derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de novidade ou beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho
para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Então, nós vamos passar a palavra agora à nossa amiga Maria Lúcia. Então, nos concentrando, nos conectando a essa espiritualidade maravilhosa que sempre está conosco, podemos senti-la pelas sutis coisas que acontecem na nossa vida, como, por exemplo, agora, em que o nosso irmão Leonardo vai falar. Jesus, sê conosco nesse momento, ilumina o coração do nosso amigo, para que saiam as tuas palavras e que venham as lições que precisamos aprender. Muito obrigado. Somos muito gratos por esse Consolador que chegou até nós, clareando as nossas ideias, clareando a nossa vida, no melhor entendimento das dificuldades que temos que passar, aceitando-as. Muito obrigada por esse momento, Senhor, em que vamos aprender um pouquinho mais da Tua doutrina, e que a Tua paz esteja no coração do nosso amigo, facilitando assim a transmissão de todas as ideias que precisamos aprender. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Bom, a gente pode falar sobre o nosso Leonardo Arruda, aquele expositor espírita, dirigente do Centro Espírita Luz e Caridade de Limeira, idealizador do projeto Transformar.org, representante do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho de Limeira e diretor da USE Intermunicipal de Limeira, além, obviamente, de colaborador da nossa Agenda Espírita Brasil. Então, Leonardo, é com muita alegria que nós, nesse instante, passamos a palavra a você. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado, Francisco, mais uma vez, agradecendo a Agenda pela oportunidade do trabalho, né, de falar um pouco na Seara do Cristo, de estarmos trabalhando. Falávamos um pouco antes de começar da importância do trabalho, da importância de estarmos disponíveis para as coisas do alto, né? O tema de hoje, conforme dito, a cortina do eu, é um tema, de certa forma, um tanto desafiador, porque ele vai mexer um pouco com as nossas percepções, vai trabalhar um pouco com a questão interna de cada um, a fim de que nós possamos despertar para as amarras que vão nos travando e nos impedindo de avançar. Quando pensei no tema, a primeira questão que me veio à mente foi a questão 785, lá do Livro dos Espíritos, onde ele vai perguntar qual o maior obstáculo que a humanidade tem em relação ao progresso moral, não intelectual. Porque o intelectual nós sabemos que ele sempre avança. E aí os espíritos da codificação vai trazer que é justamente o orgulho e o egoísmo. E é mais ou menos nessa base que nós vamos trabalhar hoje, entendendo que o orgulho vem nos atrapalhando, que o egoísmo vem tirando de oportunidades de nós, e como que nós conseguimos avançar, deixar essas dificuldades para trás, ultrapassar os obstáculos que nos impedem de avançar, de crescer. Então, antes de nós iniciarmos, propriamente dito, o tema, o texto central, de chegar ao tema, vamos lembrar uma história lá da mitologia antiga. Um rapaz muito belo mesmo, desejado por várias pessoas, cobiçado por meninas, por meninos. Ao nascer, recebeu a visita de um oráculo que lhe prometeu, então, que ele teria uma vida muito abençoada, uma vida muito próspera, mas que ele não poderia, de maneira alguma, olhar o seu reflexo ao espelho. Ele não poderia, em momento algum, encontrar-se frente a frente, face a face. Isso ele veio trabalhando por toda a sua vida. Mas um belo dia,
caminhando em um campo próximo ao lago. O sol então bate na água do lago, formando aquele espelho d'água, e o jovem próximo olha ao lado e se apaixona pela sua beleza. Ali mesmo ele se debruça, e uma ninfa com o nome de Eco, ao passar por ali, vê o jovem debruçado, ela que já havia sido esnobada pelo jovem, e ela joga nele um feitiço. Feitiço esse que o faz ficar ajoelhado, apreciando a sua própria imagem, aproximando ali, vendo a sua beleza no espelho d'água, e vem a morrer. Afrodite, então, transforma esse jovem em uma flor, a fim de que todos pudessem continuar vendo e admirando a sua beleza. Essa história é a história de Narciso, é a flor de Narciso. E é justamente nessa reflexão que nós começamos o dia de hoje. O tema central, a cortina do eu, ela é tirada lá do livro Fonte Viva, do capítulo 101, trazida pela psicografia do Chico, através do Espírito Emmanuel. E Emmanuel tem a capacidade de nos ensinar muito mais com o título do que propriamente com os textos. Embora os textos sejam maravilhosos, mas o título nos traz uma ideia mais profunda do tema pelo qual ele quer nos trazer. Então é preciso analisarmos e olharmos o tema proposto para hoje, entender o que Emmanuel queria nos trazer na reflexão desse capítulo. E é isso que nós vamos fazer agora. Então ele traz primeiro o tema, a cortina do eu. E o que é uma cortina? Vamos trabalhar separado a definição. A cortina é justamente aquilo que serve para trazer uma certa elegância a um cômodo que não tem a sua beleza. Ela também serve para diminuir, para limitar o espaço onde as pessoas conseguem percorrer. Muitas vezes a cortina é colocada para impedir que a luz entre, a luz do sol, mas também muitas vezes é colocada a cortina para que a luz, enquanto num período noturno, não saia pela janela. Essas são algumas das utilizações que nós temos da cortina. E um aspecto interessante que vai nos trazer é justamente a questão de ela poder estar tanto aberta quanto fechada. E é justamente isso que Emmanuel vem propor na reflexão desse capítulo. Que nós abrimos e fechamos a nossa cortina, a cortina do eu, de acordo com os nossos interesses. E são esses interesses que vão norteando o nosso progresso ou não, a nossa caminhada ou não. E aí, quando nós vamos, então, olhar no título mais uma vez e trazer a definição do eu, nós vamos buscar lá em Freud, na psicanálise, que o eu é justamente a individualidade pessoal do ser. Ou seja, o ego. Então, nós poderíamos trazer o título de hoje, a cortina do eu, se preferirmos, a cortina do ego. É a todo momento nós querendo nos mostrar acima de Deus, nos mostrar acima das vontades divinas. Porque todos nós trazemos o ego natural em nós. Todos nós temos esse ego latente. O que precisamos analisar é se de fato nós estamos controlando ou é ele quem nos controla. Quando nós estudamos a força do pensamento, lá no livro Pensamento e Vida, nós vamos lembrar de que nós criamos tudo através do pensamento. Então, esse ambiente psíquico que nós vivemos, o ambiente pelo qual nós passamos os nossos dias, que os nossos pensamentos visitam, eles são construídos a partir de nós, a partir do eu. E é justamente isso, em resumo, que o tema de hoje vai trazer. A importância de abrirmos a nossa cortina a fim de encontrar as belezas da vida e não nos limitarmos apenas à cortina fechada, aquele espaço fechado que impede a gente de encontrar e de ver o que lá fora tem. E mais interessante é que Emmanuel vai trazer como referência nesse capítulo um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, onde ele vai destacar justamente os maus trabalhadores. O trecho que ele vai nos trazer é: porque todos buscam o que é seu e não buscam o que é do Cristo.
Porque a todo momento buscamos aquilo que nos interessa e colocamos o desejo do Cristo, o caminho correto, em segundo plano. E ele vai trazer os maus trabalhadores, ou seja, são pessoas que já compreendem, que já têm a consciência do caminho reto, do caminho que deve seguir. São aqueles que se encontram na condição de discípulos, não verdadeiros, não legítimos, mas que já têm condição de avançar. São para esses trabalhadores, mal trabalhadores, como Emmanuel vai colocar, que nós vamos trazer a nossa reflexão de hoje. E ele começa, o primeiro parágrafo dele, ele vai trazer justamente que nós estudamos com o Cristo, a maneira de nos ligarmos a Deus, mas ainda estamos muito distantes dos desígnios de Deus. Porque nós nos espelhamos em Jesus a fim de nos aproximar em Deus. Nós sabemos que Jesus é essa aliança que representa a união de Deus com a humanidade. Mas nós, através das nossas escolhas, nós vamos nos distanciando do Cristo. Porque a todo momento nós colocamos o nosso ponto de vista. Esquecemos do que o Cristo nos disse, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que todos só irão ao Pai através dele. Nós trazemos o nosso caminho, nós trazemos a nossa verdade e levamos a nossa vida da maneira que nós queremos. Nós esquecemos dessa lição. E mais à frente, Emmanuel vai colocar que nós temos, então, nós carregamos conosco uma cegueira lamentável que impede de nós visualizarmos realmente a vida como ela é. E é essa cegueira que não deixa nós encontrarmos o caminho correto, que não deixa seguirmos em busca das conquistas, porque estamos cegos. É como se os nossos olhos estivessem cheios de escama. Enxergamos apenas aquilo que está próximo de nós, aquilo que faz parte do nosso eu. Então, a lenda de Narciso, que nós falamos lá no começo, que parece algo tão distante, algo que de fato talvez nem tenha existido, nós vamos percebendo que ela está em nós muito mais do que nós imaginamos. Ela está dentro de nós muito mais do que nós gostaríamos. É preciso refletir que a todo momento nós vamos se apaixonar por nós mesmos. Deixamos o outro e nos apaixonamos por nós mesmos. Quando buscamos a definição de narcisismo, é justamente o amor exagerado, exacerbado que nós temos por nós mesmos, pelas nossas realizações. É uma doença da alma que nós precisamos olhar, nós precisamos encarar com responsabilidade. E mais uma vez nós vamos ter Jesus falando que ele não veio pelos sãos, mas ele veio pelos doentes. Ou seja, ele veio ao nosso encontro a fim de que nós possamos nos curar dessa doença. A doença do ego. A doença do narcisismo, de achar que nós sempre estamos à frente, nós sempre somos mais do que o outro. Nós achamos que a todo momento nós estamos buscando o Cristo, quando na verdade é o Cristo que tenta nos buscar e não encontra. É o Cristo que bate a nossa porta querendo entrar e nós não permitimos. É o Cristo que tenta tirar essa cegueira que nós trazemos, essa lamentável cegueira, e nós não permitimos que ele se aproxime de nós. E a pergunta que fica é se fôssemos nós caminhando próximo ao lago e olhássemos ali no espelho d'água e víssemos o nosso reflexo, as nossas características, nós nos apaixonaríamos ou não? Nós olharíamos o nosso ponto de vista? Ou será que nós conseguiríamos tirar o olhar do lago? Colocar o olhar para outro lugar? Que não seja o nosso mundinho, que não seja o nosso espaço limitado que nós criamos para nós, dentro dessa cortina que nós fechamos e vivemos ali fechados, sem que a luz do Cristo entre. E aí ele continua. E nos seres queridos, nós nos aproximamos e nós gostamos de estar nos seres queridos. Os nossos amigos, os nossos filhos, nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe, nosso companheiro. Por quê? Porque neles nós vamos encontrar características nossas
Então nós olhamos no outro e nos encontramos. É por isso que nós amamos os nossos queridos. É por isso que nós amamos as pessoas que fazem parte da nossa vida. Mas basta que essas pessoas comecem a ter um novo ponto de vista, mesmo que superior ao nosso, e nós vamos perdendo o interesse. Nós vamos falando, essa pessoa ficou estranha, essa pessoa não dá mais para ter um relacionamento, antes essa pessoa era tão boa, hoje não é mais. Mas por quê? Porque ela vai perdendo as nossas características, e nós queremos que a todo momento as pessoas façam o que nós queremos, que as pessoas sejam o que nós somos. Nós esquecemos que cada pessoa tem a construção individual, cada um segue o seu caminho, e nós queremos a todo momento colocar o nosso caminho, o nosso modo de ser, o nosso ponto de ver, o nosso ponto de vista em tudo. Nós somos tão iguais uns aos outros, nos achamos tão diferentes. A verdade é que todos nós trazemos dentro de nós o ego, trazemos de nós essa sensação de querer tudo da nossa maneira. E é justamente por isso que nós estamos juntos. É justamente experimentando essas socializações, essas interações entre as pessoas, que nós vamos conseguir entender o que é que nos afasta, o que é que nos aproxima, e justamente por isso que nos encontramos ainda em mundos de provas e expiações. Porque poderíamos imaginar que o mundo ideal fosse um mundo onde nós estivéssemos com a razão sempre, onde o nosso ponto de vista fosse sempre considerado, tudo que nós falássemos fosse lei. Já pensou que maravilha? Ia ser perfeito, né? Íamos na padaria, chegando lá, íamos pedir um pão. Quem nos atende? Somos nós, sou eu mesmo que eu atendo. Na fila ali, aquela conversa, quando eu vou olhar na fila, sou eu que estou na fila. Pego o pão, vou fazer o pagamento. Quando eu dou o dinheiro, quem está recebendo o dinheiro sou eu. Vou embora, monto no carro ali, no trânsito, naquelas fechadas, acelerando, brecando. Quando eu olho para o lado, sou eu que estou dirigindo o outro carro. Quando eu chego em casa, abro a porta, quem me recebe? Sou eu. Quando eu sento à mesa para comer, fazer alimentação, sou eu que estou ali compartilhando. Ia ser terrível. Nós não toleraríamos isso de maneira alguma, porque nós achamos que nós somos muito, mas na verdade nós somos intolerantes também. Nós não trazemos esse brilho que nós imaginamos. Não é? Temos a ideia de que nós nos irritamos com o outro pelo modo que ele é, quanto na verdade é nós que nos irritamos pelas atitudes do outro. Nós falamos, aquela pessoa me irrita. Na verdade, nós irritamos pela atitude dela, porque nós ainda não aceitamos, nós não compreendemos, nós ainda não aprendemos a amar. É justamente essa definição que nós precisamos trazer, deixar de ter apenas a vista saindo por nós e fazer ter a vista como um todo. Abrir a cortina a fim de que a luz possa entrar de fato. E aí nessa reflexão poderíamos parar e pensar, mas então seria muito melhor se nós não convivêssemos com outras pessoas, que nós nos isolássemos, a fim de poder perder então esse convívio onde eu não consigo controlar a irritação, onde o outro me incomoda. Será que valeria a pena eu me retirar da sociedade, esperar passar a minha vida longe das pessoas que me incomodam? E lá na 768 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que não, que o homem deve progredir, mas ele só consegue progredir em convívio com outras pessoas de diferentes pontos de visão. Porque nós não trazemos ainda, nós não temos instalados em nós todas as faculdades necessárias. É preciso ter esse contato, experimentar esse contato, a fim de trazer as ferramentas do outro e também emprestar as nossas ferramentas para a evolução. Mas é um movimento contrário que nós fazemos. Nós fechamos a nossa cortina e queremos viver o nosso mundo, a nossa vida sozinha, como se nós estivéssemos aqui apenas por nós.
colocamos limites entre o mundo interior, o mundo nosso, com o mundo exterior. E achamos que é isso natural. Nos afastamos daqueles que nós não gostamos. E será que não é esse limite? Será que não é justamente essa cortina que vai impedir nós de avançarmos, nós de progredirmos, de olhar e compreender exatamente como nós devemos proceder? Porque mesmo quando nós olhamos no trabalho do bem, quando nós vamos realizar uma boa ação, quando nós imaginamos estar fazendo algo bom, mesmo ali, entre as virtudes que nós estamos tentando experimentar, mesmo ali, é grande o nosso interesse pessoal. É grande as nossas características, os nossos caprichos individuais, mesmo no bem. Às vezes estamos num grupo, fazendo alguma atividade, colocamos as nossas ideias, elas não são aceitas. Nós já emburramos. Ninguém me aceita, ninguém me escuta, ninguém quer fazer o que eu estou falando para fazer. Já emburramos. Nós não somos mais crianças que fazem bico, mas nós melindramos. No movimento espírita, nós tanto ouvimos que o melindre é o que mais destrói a nossa união, e é justamente o inverso que nós fazemos. Ao invés de aceitar, ao invés de compreender, nós vamos nos fechando para evitar aprender através da dor, da decepção, e nós vamos experimentando os melindres, fechando as cortinas, porque queremos tudo do nosso jeito, queremos tudo da nossa maneira, e nós vamos nos iludindo com nós mesmos. Às vezes imaginamos que é o outro que fez algo e nós nos desiludimos com eles. Pelo contrário, nós nos desiludimos com nós mesmos, quando nós depositamos no outro a esperança de que ele seja igual a nós. Quantos pais buscam no filho seguir a mesma profissão? Quantos buscam num companheiro a necessidade do carinho que nós desejamos, a atenção que nós desejamos? Ah, mas ele não é carinhoso comigo quanto eu gostaria, mas ele não me dá atenção o quanto eu mereço. Mas será que é essa a visão? Será que é esse compreender da vida que nós estamos buscando? Paramos nós, por vezes, ali, obrigados a seguir regras, procedimentos, e nós nem sabemos o porquê. Muitas vezes as regras estão ali apenas para trazer um status de uma segurança para quem ali estava antes, e não temos coragem de mudar nisso. E muitas vezes as características do trabalho vão mudando. O que antes o trabalho exteriorizava, o que eu fazia, era a minha imagem no trabalho. Hoje, outras características apontam no trabalho. E aí nós vamos perdendo o interesse. Porque as características nossas deixam de prevalecer. Vamos percebendo, então, que as regras que nós criávamos, os procedimentos que nós seguíamos, não são tão importantes assim. É preciso sair desse egoísmo, desse egocentrismo que nós nos encontramos, que nós precisamos estar no meio de tudo. É preciso mudar, experimentar, levar a dinâmica mais no coletivo, perder o medo da mudança. Porque a doutrina espírita nos fala que nós estamos em constante evolução, em constante mudança. É preciso seguir a base, mas é preciso experimentar. Só quando nós abrirmos a cortina, olhar o outro, deixar acontecer essa troca, essa experimentação, é que nós vamos saber se deu certo ou não. Porque às vezes nos fechamos no nosso mundo e o mundo lá fora evolui, o mundo lá fora progride. E quando nós abrimos, nós imaginamos que o mundo está muito avançado. Na verdade, é nós que nos fechamos há muito tempo. Nós que não deixamos a evolução partir por nós. Nós que não deixamos o trabalho, nós sermos apenas a extensão do trabalho. Queremos nós ser o trabalho completo. Buscamos ali, dentro da nossa ótica desfocada, que o Cristo nos sirva. Quantos de nós buscamos ser servido no Cristo? Que o Cristo possa nos trazer o consolo, que o Cristo possa vir nos trazer as soluções dos nossos problemas?
quando, na verdade, o desejo central deveria nós servir ao Cristo. Quantas vezes buscamos trazer Deus, fazer Deus a imagem e semelhança do homem, quando sabemos que é totalmente o inverso, que nós somos semelhança de Deus, mas nós queremos trazer Deus na nossa visão, queremos trazer uma comparação nas nossas limitações intelectuais, não aceitamos que o outro seja superior. Quantas vezes surge oportunidades de trabalho e nós negamos, porque o trabalho não ia ser nosso? Nós temos facilidade em chamar as pessoas para fazer parte dos trabalhos e das obras nossas, mas temos dificuldade em aceitar o trabalho do outro, porque eu preciso ser o centro. Tem que partir de mim, eu tenho que estar em destaque. É como se nós olhássemos para uma criança e perguntássemos: para que serve a chuva e o sol? E ela vai dizer que a chuva serve para molhar a terra, a fim de que ela possa brincar na lama, a fim de que ela possa se sujar na lama de barro. E o sol serve então para secá-la, a fim de que ela não tenha frio. Essa é a visão da criança. Ela não consegue compreender que tanto o sol como a chuva nasceu para todos. Tanto o sol como a chuva é um bem comum. Assim somos nós, adultos, ainda interiorizando a criança. Imaginamos que o universo todo roda ao nosso redor e somos nós o ponto central de tudo. E é justamente para perder esse foco central que nós experimentamos as reencarnações, a fim de ora estar numa condição, ora estar na outra. São essas diferenças que vão nos capacitando a evoluir, a amar, a compreender, a progredir. É justamente essa diferença que nos traz a riqueza. Porque são os diferentes que nos impulsionam para o progresso. São os diferentes que nos mostram pontos de vista diferentes. Nem todos os pontos nos fazem felizes, nem todos os pontos estão ligados à nossa compreensão. Mas é preciso analisar. Porque através das encarnações, através do dia a dia nosso, ora nós estamos experimentando situações superiores, mas ora estamos experimentando situações inferiores. E é justamente nessa limitação nossa que nós temos facilidade para ajudar quando estamos na situação superior. Adoramos ajudar aquele que está mais fraco, aquele que está desprotegido, que precisa às vezes do material. Ajudamos. Mas por que nós ajudamos com gosto, com alegria? Porque nós esperamos que ele seja grato eternamente a nós. É uma maneira de nós nos acharmos no centro da atenção. E por que temos então tanta dificuldade em ajudar aqueles que estão acima de nós? Que às vezes estão passando um momento de dificuldade, pede ajuda, pede auxílio, e nós não conseguimos ajudar. Porque nós pensamos, se eu ajudar, e se eu auxiliar a sair dessa situação difícil, ele é mais forte do que eu. Ele vai voltar a aparecer, eu vou perder o meu brilho, eu vou perder o meu destaque. Como diz Paulo, nós ainda temos essa necessidade de buscarmos o elogio bobo, o elogio tolo. Quantos de nós já não falamos, nossa, eu fiz isso, mas ele nem me agradeceu. Ele não falou nem um obrigado. Necessidade tola de buscar um agradecimento, um elogio. Quanto tempo isso dura? Quanto tempo isso traz no nosso íntimo algo de bom? 1, 2, 5 minutos. Estamos pautando o nosso ponto de vista no outro em uma relação de 5 minutos, no máximo. E por vezes nós nem conversamos mais. Não queremos mais ajudar. Como somos tolos ainda, pequenos, pequeninos. É preciso olhar o outro como sendo uma criatura de Deus, assim como nós. E se é o outro uma criatura de Deus, porque quis Deus que aprendêssemos algo um com o outro. E o que será que temos aprendido? Será que estamos querendo ensinar sem ter condições? Ou será que estamos tendo a capacidade de olhar além da nossa janela,
a fim de compreender um pouco o que o outro tem a nos trazer, o que o outro tem a fazer, nos desenvolver. Quando nós olhamos, então, nas nossas condições atuais, comparadas lá atrás, nós temos melhorado, nós temos evoluído constantemente. Antigamente, um ajudava o outro, não tinha esse espírito de colaboração. Hoje, nós já estamos experimentando ali algumas virtudes, então nós já fazemos algum bem. O problema é que, junto desse bem, nós trazemos o nosso ego. As virtudes, elas sempre vêm rodeadas de vícios. As virtudes sempre vêm ali cheias de espinhos. Espinhos esses que vão sufocando a nossa capacidade de crescer e evoluir. Então, ao invés de evoluir, nós ficamos parados, sufocados. Constantemente buscamos somente encontrar nós mesmos. Constantemente, em todas as situações. E somos tão egoístas que, por vezes, se parássemos agora, e se estivéssemos nós, pessoalmente, e eu olhasse para algum de vocês e perguntasse quem tem a melhor mãe do mundo, com toda certeza ergueríamos a mão. Como se, de fato, a nossa mãe fosse a melhor mãe do mundo. Mas e a mãe do outro? Também não é a melhor mãe do mundo? Aí nós falamos, mas é a melhor mãe do mundo para mim. Mas é, de novo, o meu ponto de vista. Até os nossos problemas nós achamos que são mais difíceis. Como somos egoístas? O que de fato temos buscado quando olhamos nas nossas relações, quando olhamos para os nossos aprendizados? O que de fato nós temos buscado? Eu acho que agora é a hora de a gente parar um pouquinho dentro da reflexão que nós fizemos dessa cortina do eu. Qual tem sido o nosso desejo central? E pode ser qualquer um. Agora não é a hora de nós mentirmos para nós mesmos. Qual tem sido o nosso maior desejo? O que nós temos amado mais? É um carro, uma casa? É uma pessoa? Essa pergunta Jesus fez aos discípulos quando ele disse: observai onde está o vosso tesouro, pois aí também estará o seu coração. O que temos dado mais valor? O que tem sido o nosso tesouro? Aonde temos depositado os nossos corações? Qual tem sido a nossa relação com o alto? Às vezes buscamos o nosso adversário nas outras pessoas, buscamos um inimigo na outra pessoa, quando na verdade o inimigo está dentro de nós mesmos, nas nossas relações diárias. Nos imaginamos ser tão grandes, nos imaginamos realizando tanta coisa boa, e na verdade somos pequenos ainda, dependemos do outro para crescer. Tem um caso no livro Voltei, do irmão Jacó, onde ele vai trazer, nós sabemos hoje a identidade do irmão Jacó, que é Frederico Figner, um grande empresário da época, né? Um dos trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, era amigo particular de Thomas Edison, para entender um pouco a dimensão desse homem, para entender quem ele era. Foi quem trouxe o disco de vinil para o Brasil, a Odeon, numa época em que as editoras não queriam publicar os livros espíritas, estava muito no começo, né, uma barreira muito grande. Ele, então, pega a Federativa, a Federação Espírita Brasileira, cria um parque gráfico próprio para produzir os livros da FEB, da Federação, a fim de propagar o espiritismo. Trabalhador assíduo, trabalhava nas reuniões mediúnicas como dialogador, ajudou na construção do prédio oficial da FEB. Então vamos entendendo a dimensão desse homem. Desencarna. Desencarnando no plano espiritual, isso está lá no livro Voltei. 2 obsessores, 2 amiguinhos menos felizes aguardando ele. Queriam ver a sua luz, queriam ver
o quanto ele brilhava como espírito, porque em corpo, a todo momento, ele era auxiliado pela espiritualidade, então a luz dele parecia, resplandecer maior. Quando ele desencarna, então, ele chega no plano espiritual, esses dois obsessores vão olhar e falar, mas é essa a sua luz? Uma luz fraquinha, parecendo aquelas pulseirinhas de festa, pouco iluminava. Mas um homem que tanto fez, um homem que tanto se dedicou na divulgação, na construção da doutrina, trazendo, ajudando na implantação da doutrina no Brasil, ele ficou meio chateado, meio incomodado. Mas como que eu, com todas as minhas realizações, só trago isso de luz? Só brilho esse tanto? E vem ao seu encontro, então, Bezerra de Menezes, vejamos bem quem era esse espírito, e quem o vai receber é Bezerra de Menezes. E ele vai questionar a Bezerra, mas cadê minha luz? Você sabe toda a minha obra, você sabe todas as minhas construções. Algo de errado aconteceu, e nós nos colocaríamos nessa condição. Cadê a nossa luz diante de tudo que eu tenho feito? Cadê a nossa luz diante do nosso dia, das coisas boas que temos desenvolvido? Bezerra, então, vai olhar com todo o amor e todo o carinho para esse irmão e vai lhe questionar. Diante das obras que você fez lá na Terra, diante das oportunidades que você gerou, o que de fato tem construído no seu coração? Porque às vezes passamos uma encarnação inteira tão preocupados em fazer, e não nos damos conta de como fazer, o que fazer. Não nos damos conta que primeiro se faz necessário trazer a construção para dentro de nós. Abrir a cortina, mostrar o que nós somos na essência. Essa construção se faz necessária nos sentimentos, nas ações verdadeiras. E o nosso automatismo diário vai nos colocando em situações como essa, de achar que somos tão grandes, fazemos parte de tantas realizações, onde quando analisado e olhado do plano espiritual, levamos muito pouco, criamos muito pouco, dentro de nós temos construído nada. Quantas oportunidades temos nós vivido, das encarnações que temos passado, porque nós não estamos construindo nada no nosso íntimo. Estamos preocupados, sim, com a construção exterior, com a obra, em mostrar. Mas isso, como os espíritos disseram a Kardec, quando estava para iniciar a codificação, se você não aceitar, outros aceitam. Às vezes achamos que só nós estamos preparados, quando na verdade não. A obra ela vem do alto, nós somos executores. Mas nós temos que aprender. Quantos diálogos mediúnicos são realizados e nós achamos que estamos ali apenas ajudando o irmão, quando na verdade a nossa missão ali é justamente aprender na condição do irmão, para que nós não caiamos nos mesmos erros, nos mesmos equívocos, para que possamos chegar no plano espiritual e não sermos nós recebidos por nossos obsessores, aqueles que nós dirigíamos, e que falam, mas lá você só falava, você não era nada disso. Assim somos nós, diariamente. Não produzimos nada no nosso coração. Então a pergunta fica mais uma vez, o que temos nós buscado? O que temos nós construído genuinamente? No final do capítulo, Emmanuel vai colocar que graças à bondade divina, chegará um dia em que nós seremos arrebatados da terra. E veja que ele não traz uma palavra muito alegre, muito tranquila. Nós vamos ser arrebatados, porque nós não cumprimos o nosso papel. Nós vamos ser retirados antes da hora. Mas não é antes da hora. É porque nós não fizemos na hora necessária. Então ele vai trazer que por misericórdia divina nós seremos arrebatados da terra, através da mão niveladora da morte. E por que mão niveladora? Porque é justamente nesse estágio, quando chegarmos
de frente à morte do corpo, que nós sabemos que o espírito não morre, que nós vamos entender que nós estamos nivelados, somos todos iguais, nos achávamos tão superiores e agora somos tão iguais. Chegando no plano espiritual, vamos falar com o nosso mentor, falar, mas eu tinha privilégios lá na Terra. Ele vai falar, tinha? Não tem mais? Mas eu tinha tantos carros. Tinha? Não tem mais? Tantas casas de aluguel, tantas terras, tanta posse. Ele vai falar, tinha. Não tem mais. Porque isso são coisas transitórias. E nós não levamos nada de bom. Então, quando a nossa mão niveladora chegar, nos apresentar a morte, aquilo que nós vamos conseguir levar é justamente as virtudes e as boas ações verdadeiras que nós tivermos realizado aqui. As construções verdadeiras no sentimento, na pureza do coração. Porque na morte, na dor, na tristeza, Deus nos coloca como irmãos iguais. O mais pobre ou mais rico, ele não vai sofrer a morte de um filho diferente um do outro. É igual. E por que as dificuldades do dia a dia precisam ser diferentes? Quantas vezes um irmão chega até nós para ser consolado e ao invés de consolar, nós é que falamos e queremos mostrar o quanto estamos sofrendo? É justamente nesse momento, nesse estágio da vida, nos deparando com o plano espiritual, no momento da morte, em que nós iremos olhar e ver quais são as nossas bagagens verdadeiras. O que de fato nós poderemos levar para o outro lado. E às vezes podemos nos assustar com esse cenário. Mas é justamente esse cenário, entre as várias mortes que nós vamos aprendendo, várias mortes que trazemos aqui, a importância da reencarnação nesse processo. Então são as várias mortes que nós vamos aprendendo, pouco a pouco, a olhar não mais aquilo que pertence à terra, que pertence à carne, aos nossos desejos ainda inferiores, mas sim olhar para aquilo que pertence ao Cristo, aquilo que vai estimular a nossa alegria, felicidade eterna, vida eterna, que o Cristo tanto nos trouxe. É preciso olhar e permitir que a nossa janela se abra muito antes da morte. Porque na morte, no processo da morte, quando a experiência da carne estiver chegando mais uma vez ao final e precisarmos voltar à pátria espiritual, é preciso que eu abra minha cortina e veja quem me espera. Talvez seja melhor abrirmos então enquanto encarnados, a fim de que possamos deixar a luz do Cristo entrar, mas muito mais do que isso, que a nossa luz possa fazer chegar até um irmão que necessita, um coração necessitado, que ao invés de fazer barreiras, possamos fazer pontes a fim de nos ligar como irmão. Que possamos ser a extensão de Deus, o carinho de Jesus em cada ação do dia. E chegando próximo ao final, finalizando, trago uma mensagem de um grande homem que passou pela Terra, que pouco falou, mas que ganhou o mundo, ganhou a fama através da mímica. Charles Chaplin, que certa vez nos deixou uma mensagem mais ou menos assim: a vida é como uma peça de teatro que não aceita ensaio. Por isso, cante, vibre, chore, dance, viva alegremente, antes que a cortina se feche, o espetáculo se acabe e não ganhemos nenhuma palma. Muito obrigado. A pedido do Francisco, quer que eu faça a prece já? Eu faço. Bom, meus queridos amigos, queridos irmãos, agradecemos a oportunidade do trabalho mais uma vez,
agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, trazendo o despertar do Evangelho, trazendo o despertar das nossas consciências. Pedimos ajuda e auxílio ao alto, a fim de que Ele nos ajude a destacar os caminhos que precisamos melhorar, os caminhos que precisamos ajustar. Que possamos lembrar sempre da necessidade de olharmos o nosso outro, o nosso irmão, como sendo filho de Deus, com as mesmas possibilidades e as mesmas capacidades que nós. Possamos estar abertos a receber a luz do Evangelho e que nesse momento, cada um de nós receba do alto uma chuva de fluido que vai nos tranquilizando, nos trazendo a paz, nos trazendo o amor. Que assim seja. Bom, Leonardo, esteja aqui conosco. Eu vou passar inicialmente a palavra para a nossa Maria Lúcia, para as suas considerações, para a despedida. Maria Lúcia. Leonardo, muito bom. Gostei daquela tua ideia de que todo mundo, que a gente encontrasse todo mundo igual a nós aí por aí. Ia ser muito chato, né? Nada Ia como, ser, não é? Nada como a diferença do colorido das flores, né? Aí, então, a gente tem que ver as pessoas como flores, né? Não, de uma cor diferente de nós, né? E colorem o mundo, faz o mundo que nós temos. E talvez essa visão até faça a gente ter um Brasil mais unido, né? Que a gente está tão desunido com essas coisas que têm acontecido, né? Então, muito Possamos bom. construir as pontes, né? E unir as pessoas, né? Unir. Essa superação do ego aí que tu colocou, de aceitar a diferença do outro, né? É a que faz essa ponte da nossa união, né? Então temos que vibrar para que isso aconteça aqui no Brasil. Muito bom, viu, Leonardo? Muito obrigada por tudo que tu colocaste para nós, para o nosso despertar da consciência, que é o que mais nos está pegando agora, né? Exato. Obrigado mais uma vez, viu, Maria Lúcia? Obrigado, Francisco. Obrigado a todos que nos acompanham aí de casa, né? Obrigado a todos também que estão acompanhando. Então, mais uma vez, queremos agradecer ao Leonardo, dizer que ele fez uma palestra, desculpa os outros, mas para mim. Que beleza. É a cortina do... Para todos nós, viu? Que bom, Leonardo, muito bom tê-lo aqui. Esperamos vê-lo outras vezes, não só participando de outras atividades, mas principalmente com palestras tão esclarecedoras como essa de hoje. Uma boa noite a todos e nós renovamos o convite para que os que estiveram aqui conosco e aqueles que não tiveram ainda, porque ainda não tiveram conhecimento, possam ser alertados por cada um de nós, através das mídias, né, para que a gente não perca, vamos dizer, esse conteúdo espiritual do qual todos nós somos tão carentes. Então, uma boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar e até quinta-feira vindoura. Muita paz. Um grande beijo a todos. Tchau.